Capítulo 8. Novamente Rose. Como Rose continuava inconsciente de sua verdadeira identidade, e conquanto visse que ela se entendia muito bem com Nata, a quem continuava a contar sua história como sendo Kátia, o médico concordou afinal com a sugestão de Valentino, de pedir o auxílio de um psiquiatra, e isso foi feito imediatamente. Esta decisão foi tomada, é fácil de perceber, 2 dias antes do final da história. Quando o psiquiatra chegou, e antes que visse Rose, foi-lhe exposto tudo o quanto poderia interessar sobre a vida dela, até a deflagração da crise, e também tudo o quanto ela, em conversa com Nata, já contara sobre sua vida como Kátia, na Rússia dos czares. O novo médico era um especialista bem orientado, tinha ideias arejadas, poucos preconceitos e um conhecimento razoável sobre espiritualismo, lera muitas obras e sabia das implicações que o mediunismo punha nas perturbações anímicas, que era o campo de trabalho da especialização. Como se esperava, foi mal recebido pela doente e não conseguiu dela, por mais que tentasse, qualquer possibilidade de aproximação e diálogo. Valeu-se então de Nata, e fez perguntas-testes, que Rose respondia evasivamente como Kátia, sem a menor lembrança dos fatos e circunstâncias que lhe permitiriam responder coisas adequadas à sua identidade atual. Por fim, o médico reuniu-se a sós com o Dr. Fernando e este, após a retirada do colega, declarou a Roberta que havia resolvido fazer uma última tentativa para fazê-la voltar a si. Julgamos que há ainda uma possibilidade de fazê-la recuperar sua mente normal, sem necessidade de eletrochoques e outras aplicações violentas, internando-a em sanatório. Isso eu não quero, doutor, já lhe declarei, de jeito nenhum. Não quero que minha filha sofra mais do que está sofrendo. O que propomos, dona Roberta, é justamente um meio de evitar isso. Aceito qualquer coisa, então. Também estou de acordo, disse Valentino que estava chegando e ouvir o fim da conversa. Qual é a proposta? Entrar pelo lado sentimental, chamar aqui os 2 rapazes que ela estimava e que foi proibida de ver. Se reconhecer qualquer deles, escapa da crise e volta. Isso não serve, declarou Valentino. Fere o nosso orgulho e dará margem a novas intimidades que já havíamos condenado. Sim, senhor Valentino, porém em estado normal e não face ao que está acontecendo agora. É preferível quebrar um pouco o orgulho de classe do que ser mais tarde responsabilizado pela insanidade completa da menina. Mas a senhora, dona Roberta, que responde? Roberta estava em grande embaraço, lutava entre o orgulho ferido, a solidariedade ao marido, e o amor pela filha, mas foi este o sentimento que, finalmente, venceu. Para salvar Rose aceito o preço, e peço a você, Wally, que também aceite. Está bem, vá lá. Aqueceu constrangido, Valentino. Faça então o que pretender, doutor. O próprio Dr. Fernando saiu para procurar os rapazes, tinha os endereços. Imaginou que, fazendo isso pessoalmente, amortecia o impacto sobre o orgulho dos pais de Rose, levando a coisa como exigência profissional. Procurou Carlos em primeiro lugar. Encontrou-o em casa, e expôs-lhe sucintamente o problema e a opinião médica de que se ela conseguisse com a presença dele, voltar à normalidade, não seria necessário o internamento. Carlos ficou chocado, sabia que Rose estava doente, mas ignorava a gravidade do seu estado. Farei tudo o que for preciso, doutor. Compareça então amanhã às 3 da tarde ao palacete, e lá me encontrará à sua espera. Estarei lá, sem falta. Vou agora procurar seu amigo Bendy, para pedir a mesma coisa. Sabe onde posso encontrá-lo? Talvez esteja em casa. Tenho endereço. Tenho, mas vejo que é longe e meu tempo é curto. O jovem amigo não poderia procurá-lo em meu nome e transmitir-lhe o pedido? Com prazer farei isso, doutor. Levarei Bendy de qualquer maneira. Do consultório o médico comunicou a Roberta que a prova seria no dia seguinte às 3 da tarde. Pediu-lhe que houvesse completa discrição, e que ela deveria ser realizada sem a menor interferência de terceiros, inclusive familiares.
Está bem, doutor, faremos como o senhor deseja. Ficaremos ausentes e o senhor mesmo pode receber os rapazes e levá-los ao quarto de Rose. Não será no quarto, mas na saleta ao lado, e Nata levará Rose até ali, segundo as instruções que receber do psiquiatra. Às 2 horas da tarde do dia seguinte, o doutor Fernando já se encontrava no palacete. Via-se como estava altamente interessado em promover o encontro. Dedicava grande afeto a Rose, pois que a vira nascer e sempre cuidara dela como médico, sem nenhum interesse material. Daí a sua autoridade moral ante a família Ramírez. Às 2h30 a campainha tocou. Ele mesmo foi abrir e recebeu os 2 rapazes. Explicaram que vieram mais cedo justamente para se ambientarem e receberem as instruções necessárias, para que a prova tivesse os resultados esperados. Estavam ambos bastante apreensivos com a situação, e pediram vários esclarecimentos, que o médico forneceu, até certo ponto, mas quando Bendy disse que também era médico, recém-formado, então tudo mudou e o doutor Fernando abriu-se completamente com eles. Meu colega, o doutor Rafael foi quem propôs esta prova, deve estar chegando. Os senhores são amigos íntimos dela, como vim a saber. Por motivos que não me compete examinar, suas relações foram proibidas e isso deve ter sido um dos motivos fundamentais de suas crises. Essa frustração atirou a um recolhimento social completo, com esforços mentais exagerados, inclusive de filosofias orientais, que são altamente abstratas, e, por último, interessou-se também em experimentações de espiritismo, indo a um ponto que não podemos ainda conhecer. Tudo, a nosso ver, responde pela crise. Mas somente quer que nos deixemos ver por ela? Perguntou Carlos. Meu colega, o psiquiatra dará instruções. Nesse instante a campainha tocou novamente. Era o doutor Rafael, que chegava e logo foi apresentado aos rapazes. Estamos exatamente na hora combinada, disse ele. Vamos começar. Deu aos rapazes as instruções que julgou acertadas, entrariam na saleta os 2 juntos, cumprimentariam Rose pelo nome, e poriam em evidência sonora o nome de cada um. Se elas reconhecesse, poderiam conversar de coisas comuns de interesse deles, a critério próprio. Bendy, por exemplo, diria que estava começando bem a sua clínica e que seu consultório ficava à rua tal. Carlos diria que estava construindo um grande prédio e a convidaria para o lançamento, e coisas como isso, mas tudo para solicitar a mente dela, obrigá-la a recordar-se deles e, em seguida, prender a atenção dela o maior tempo possível. Entendido? Entendido. Porém, se ela não nos reconhecer. Neste caso a prova falhou, e só nos restará agradecer a colaboração dos jovens amigos. Mas vamos subir. Na saleta, aguardando Rose, era realmente angustiosa a expectativa dos rapazes, e a chegada dela tardava, porque o doutor Rafael estava dando instruções reservadas a Nata, no corredor de ligação. Rezo para que tudo vá bem, dizia Bendy. E eu também. É incrível o que está acontecendo, Bendy, só vendo. Teremos tido alguma culpa nisso? Perguntou Carlos. O médico falou em excessivo esforço mental, disse Bendy, e isso, realmente às vezes traz consequências ruins. Mas, nós não influímos nesse ponto, bem sabes. Se é isso, continuou, é menos grave, porque, depois de longo descanso, o doente sempre melhora. Mas se houve traumatismos muito fortes de células cerebrais, então é mais sério, porque essas células, como todas as demais células nervosas, não se refazem. Mas olhe. Rose vinha chegando, amparada pelo braço de Nata, que a apertava fortemente e a conduziu diretamente para a frente dos rapazes. Rose tinha mudado, eles bem viram, e na fronte, à base do nariz, havia vincos fortes de preocupações ou temores desconhecidos. Caminhava com os olhos postos no chão, sendo preciso a intervenção de Nata, chamando sua atenção. Kátia, Kátia, chamou ela, sacudindo-lhe o braço, acorde, veja quem está aqui, bem na sua frente. Rose levantou a cabeça e encarou os rapazes,
A princípio indiferente, mas, logo depois, como que os reconhecendo, falou alto para Nata. É Marcos, dizia apontando para Carlos, e este é Ravana, o meu amigo hindu, e falando, aproximava-se deles, pegando-lhes nas mãos e demonstrando grande alegria. Como sou feliz em vê-los. Lembra-se de mim? Perguntou dirigindo-se a Bendy, a última vez que nos encontramos na estrada. Não esqueci do que o irmão disse e estou esperando. Nata, percebendo o embaraço de Bendy, fez-lhe sinal para que falasse com ela, mas, o que ele disse caiu no vazio, nem ela mostrou haver entendido. Ele olhava para Rose com grande emoção e ternura, vendo-lhe nos olhos uma sombra de estranho desvario, falou novamente sobre estudos na faculdade, mas ela, não entendendo, voltou-se para Nata. O que ele fala eu não entendo, porque fala numa língua diferente. Não o conheço mais desse jeito. Voltou-se então para Carlos e começou a falar, nervosa, chorando. Nunca esquecerei o que você fez por mim, Marcos, Deus lhe pagará. Mas como que lembrando-se da cena terrível da fuga e da morte dele, levou as mãos aos olhos e fugiu da sala. A prova fora negativa e toda a esperança desapareceu. Amanhã cedo, disse o doutor Fernando, surgindo na sala, eu mesmo a acompanharei ao sanatório. Não podemos esperar mais. O despertar. Na manhã seguinte o sol estava muito claro e quente, e alguns raios penetravam pelas frinchas das persianas, traçando riscos luminosos nas paredes do quarto e nos móveis. Kátia morrera no Oriente e Rose, enfim, despertava. Quando acordou viu Nata dormindo na poltrona, ao lado da cama. Procurou recordar-se do que se havia passado, mas tinha uma cortina na mente, e dificilmente ia ligando as ideias, para poder lembrar-se. Ficou longo tempo como que se reintegrando em si mesma, depois tossiu de leve para acordar Nata, depois mais forte, até que ela despertasse, estremunhada, levantando-se bruscamente. Que fazes dormindo aqui sentada? Por que não dormiste no teu quarto? Falava normalmente, em português e Nata percebeu logo que ela despertara, ajeitou sua roupa e foi indo para a porta. Espere um pouco menina, vou chamar sua mãe. Para que isso? Eu quero me levantar, estou com o corpo doído. Por que estás dormindo aqui? Repetiu. Aconteceu alguma coisa comigo? A menina esteve doente. O doutor Fernando veio e mandou que eu ficasse aqui, para o que precisasse de noite. É só isso. Quero tomar um banho Nata, bem demorado e bem quente. Tenho frio nos ossos. Estive com gripe. Sim, teve gripe forte. É melhor chamar sua mãe. Nada disso, já estou boa, vá preparar o banho, por favor. Nata preparou o banho, encheu a banheira azul do privativo, colocou à mão o sabonete, a toalha, o pente, a escova, e tudo mais que ela costumava pedir. Está tudo pronto, menina Rose, pode vir. Rose levantou-se e foi para o banheiro, andando com pouca segurança, sendo preciso Nata ampará-la. Foi mesmo uma gripe forte, estou meio atordoada. Tive febre. Teve febre, delirava. Preocupou todos da casa. Quer agora ver sua mãe. Do que eu falava no delírio? Parece que estava sonhando com uma vida passada na Rússia durante uma guerra, e outras coisas confusas. Não me lembro de nada. Estou mesmo tonta. Não quebre agora a cabeça com isso. Entre no banho. Mas demore pouco, porque está fraca e banho quente enfraquece a gente. Enquanto falava perguntava o que ela queria comer, se tinha fome, que roupa queria vestir e coisas como essas, para distraí-la e mantê-la desperta. Estou com muita fome. Parece que não como há muitos dias e meu estômago está como se estivesse queimando. Vou buscar o remédio, volto já. Não demorou que, avisada, Roberta acudisse correndo, esperançada. Rose continuava no banho e sentia-se bem, demorando nele. Parecia reviver, readquirir forças, reencontrar a alegria interna que era própria de sua natureza, mergulhava o corpo naquela água quente e perfumada, cujos vapores se evolavam no ambiente, enchendo de branca névoa. Rose, Rose, minha querida,
Posso entrar? Para Rose foi como uma ducha fria, sem saber por quê, sua mente encheu-se, num segundo, de recordações desagradáveis, decepções, aborrecimentos do passado, dos quais estava custando a lembrar-se, mas que estavam voltando agora todos juntos, em tumulto. Espere, mamãe, vou demorar um pouco. Não precisa de nada. De nada, obrigada. Saio daqui a pouco. Desta forma teve tempo de reagir, coordenar as ideias, equilibrar-se, naquele turbilhão de coisas que lhe invadiam a cabeça. Nata, gritou, vem ajudar-me. Ajudada pela criada, vestiu-se para sair e caiu logo nos braços de Roberta, que aguardava ansiosa junto à porta. Minha filhinha querida. Que horrível sofrimento nos causaste com a tua febre, a mim e a teu pai. Graças a Deus que já estás boa. Não sentes mais nada? Não, mamãe, estou bem, mas meio estonteada e quero ficar só com a Nata, minha cabeça está fraca. Teu pai quer ver-te também, já mandei avisá-lo. Não lhe vais recusar esta alegria, vais? Está bem, mamãe, mas daqui a pouco. Mas no mesmo instante entrou Valentino, beijou Rose, e mostrou-se exuberante de satisfação por vê-la restabelecida e bela como sempre. Já mandei avisar o doutor Fernando, que também não demora, disse. Avisar para quê, papai? Ele é o teu médico, Rose, e precisa examinar-te, para completar suas observações. Hoje não, papai, já sarei e quero ficar quieta. É favor não me cansarem mais. Não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém, quero ficar só, compreende, papai? Não quero irritar-me, por favor. Deixe-o ali, interveio Roberta, nervosa, conversarei com o doutor Fernando. E enquanto falava puxava o marido pelo braço, arrastando-o para fora do quarto. Tu não percebes, homem, que se a irritarmos, ela pode voltar outra vez à crise. Tens em parte razão, respondeu Valentino. Fica ao teu critério o problema e volto para o escritório, onde larguei tudo em cima da mesa. Até logo. No quarto, fechado a chave, Rose recostou-se na poltrona, junto à janela e, através dos vidros, divagou seu olhar pelas árvores onde os passarinhos churiavam, chamando-se uns aos outros. Era uma música que ela bem conhecia e que lhe trazia calma, quando não estava bem. Na cabeça bailavam-lhe ainda figuras de pessoas e cenas indistintas numa sequência desordenada, exceto duas delas, que voltavam sempre, tomando forma mais ou menos nítidas, um rapaz de pele clara e cabelo louro e um outro já maduro, de pele escura, olhos penetrantes, mas bondosos, que a fitavam firmemente, sorrindo. Era como se já os conhecesse de perto, sem, contudo, saber quem eram. Mas voltou à realidade com batidas repetidas na porta. Abre, Rose, é a mamãe. Levantou-se e abriu, mal-humorada com a interrupção. Fechaste a porta e ficamos preocupados. Não faça isso. Eu avisei que queria descansar e com gente entrando e saindo não descanso, a senhora bem que compreende. Doutor Fernando está aí e quer ver-te. Vendo que não podia excusar-se, concordou, mesmo a contragosto. O médico foi direto a ela indagando, como de costume, examinando, recomendando, até que achou tudo bem e mostrou-se satisfeito. Teus pais te falaram de nossa ansiedade e eu agora falo da minha. Bem sabes o afeto que te dedico. Por isso é que vim, mesmo sabendo que você precisa descansar e não ser muito solicitada. Estive então tão fora de mim. Claro que esteve, uma espécie de sonho demorado. E isso é motivo para tantas preocupações? De alguma forma é, porque não é normal dormir tempo excessivo e falar como você falava. Sobre o que eu falava, doutor Fernando? Coisas desconexas, respondeu ele desconversando, mas isso já passou e vim só para ver-te. Adeus, Rosinha. Com a saída do médico, Rose fechou-se de novo no quarto. Tinha necessidade de meditar sobre o que havia acontecido. Não parecia coisa à toa, dada a inquietude da família, que era evidente. Estendeu-se, fechou os olhos.
Queria rever as duas figuras que lhe surgiram na mente, há poucos instantes, concentrou-se para isso. Primeiramente viu a escuridão informe, na qual, logo depois, pequenas luzes começaram a surgir, enovelando-se, formando círculos concêntricos, de várias cores, figuras que mergulhavam em si mesma pelo centro, e tornavam a surgir, nascendo aos lados, para se juntarem novamente no centro, mergulharem e desaparecerem, voltando a dominar a escuridão do princípio. Logo depois as mesmas formas reapareciam, executando a mesma sarabanda até que, por fim, uma delas tomou forma firme e se fixou, a de um homem de tez escura, alto e majestoso, que lhe dizia: voltarás de novo, em outro país, longe deste lugar, bem longe, no ocidente. E continuava: tudo se grava na mente do espírito, pelas reencarnações sucessivas, e tu lembrarás do peregrino que passou pela tua vida, como um risco de luz. Adeus. Emocionada despertou, o coração batia descompassadamente, como a testar a veracidade da visão. Quem seria ele? Mas, depois disso, os dias foram se passando e Rose reintegrou-se na vida comum, porém limitando-se aos seus estudos de filosofia e espiritualismo. Lembrou-se de um livro que lhe fora oferecido por Bendy. Tomou-o na estante. O título era O Espiritismo na Índia. O autor era Jules Colliot, um francês investigador estudioso, que morava em Simla, aos pés do Himalaia. Tomando o livro e lendo a dedicatória, lembrou-se de Bendy, o saudoso amigo, a quem não via desde as festas da formatura e, por que não dizer, o preferido do seu coração. O livro relatava fenômenos altamente interessantes de espiritismo, a doutrina denominada na época neo-espiritualismo, mas que, em verdade, era uma verdadeira iniciação, abrangendo todos os ramos do conhecimento humano, revelado nos campos da filosofia, da ciência e da religião, doutrina altamente atraente, sobretudo para ela, que apenas se iniciava. Mergulhou na leitura e tão entretida estava, que não ouviu Nata perguntando se queria descer para o lanche. Menina, insistia Nata, com a intimidade que lhe asseguravam os quase 20 anos em que estava ao seu serviço pessoal, cuidando dela como uma verdadeira mãe. Não ouviu a pergunta que lhe fiz? Desculpe Nata, não ouvi. Que você quer? É hora do lanche. Quer o seu aqui no quarto? Sim. Só quero chá e biscoitos. Enquanto ela comia, Nata aproximou-se mais e perguntou-lhe. A menina vê as coisas, não vê? Que coisas? Coisas que a gente não enxerga com os olhos do corpo. Por que pensa assim? Tem graça. Por quê? Na minha família, na Ucrânia, há muitas pessoas que têm esse poder. Vêm os espíritos, saem do corpo e voltam quando querem. São chamados médiums. E pensa então que eu também tenho esses poderes? Sei o que tu queres dizer, mas não sei por que julgas que eu sou médium. Alguma coisa a menina tem. Sei disso, há muito tempo. Que é isso, Nata? Você me assusta com esse ar de mistérios, falou Rose caçoando. Fale logo o que é. Vamos. A menina não é igual às outras pessoas, vive sempre meditando, lendo livros, quando dorme, fala com outras pessoas, e não é coisa resmungada, que não se entende, é conversa mesmo, como se estivesse acordada. E tu entendes o que eu digo? Perguntou Rose, curiosa e surpresa. Entendo tudo. A menina fala claro, como se estivesse vivendo em outros lugares com outras pessoas. Que lugares? Diga. Isso não sei bem, falou Nata fugindo ao assunto. Parecem coisas do Oriente, da Rússia, da Índia, sei lá. Mas isso é sonho, Nata. Leio mesmo livros de histórias desses países, são sempre interessantes. Mas é só. Não é não. É muito diferente porque... A Nata interrompeu-se, lembrando-se de que Rose devia ignorar o que houvera, para não ter mais crises como aquelas que passaram. Deve ser mesmo sonho. Mas então foi Rose que não se conformou e insistiu, exigiu. Como não é nada? Quero saber. É só o que já disse, não tem mais nada. Não aceito. Você está escondendo alguma coisa.
Quero saber e já, exclamou Rose tomando as mãos de Nata e fazendo-a sentar-se junto dela. Conte o que sabe, não direi nada a ninguém. Nata nunca pudera, até então, enganar Rose e resistir à vontade dela, fosse no que fosse, e acabou por falar sobre o assunto proibido. Na segunda-feira atrasada a menina dormiu e só acordou 4 dias depois, já tinha dormido antes sonos muito compridos. Acha isso coisa à toa? Que todo mundo faz? Quer dizer que dormi a última vez 4 dias. Palavra que não sabia disso. Ninguém me disse coisa alguma. A menina até hoje não saiu do quarto, não recebeu ninguém de fora, a não ser o médico, e aqui na casa todos têm ordem de fechar a boca. É por isso? Eu falei porque a menina mandou, mas Dona Roberta na certa que vai me castigar. Falaste porque mandei e ninguém vai castigar-te, garanto. Mas sabes por que foi que dormi assim? Eu não sei, mas ouvi uma conversa de sua mãe com o Dr. Fernando e ele disse que foi porque a menina se emocionou com a formatura, ou se aborreceu com alguma coisa séria. Você esteve sempre aqui enquanto eu dormi? Na primeira vez não, ficou a Domitila, mas na última vez estive, não arredei pé. Por isso é que você diz que falo quando durmo? Falar, fala sempre, mas não foi só isso. Que quer dizer agora? Fale claro, não gosto de rodeios, você sabe disso. Fale tudo de uma vez. Dessa vez foi coisa diferente, a menina falou comigo, muito tempo, em russo. Em língua russa. Que coisa estranha. Não sei nada de russo. E que foi que eu disse? Um mundo de coisas, contou a história de uma moça chamada Katia, uma história muito bonita. Não me diga. E você se lembra de tudo o que contei? É capaz de contar tudo outra vez para mim? Sou capaz, tenho boa memória. Formidável, disse Rose entusiasmada. Olhe, Nata, vá lá embaixo, veja quem está e quem não está. Se perguntarem por mim, diga que estou bem, mas não quero ver ninguém e que você trará aqui as refeições quando eu mandar. Entende? Vá, e volte logo. Nata desceu e voltou, logo depois, um tanto apreensiva, o que ia contar não faria mal a Rose. Mas como desobedecer a ordem dela? Tudo está quieto. Dona Roberta saiu a compras. Seu pai telefonou que almoça na cidade. Ótimo. Estou morrendo de curiosidade. Pode começar, e olhe lá, não corte nada, quero tudo tintim por tintim, promete? Mas isso vai cansar muito a menina, é uma história muito comprida e cheia de complicações. Não faz mal, quando cansar eu aviso e descansamos. Vamos, comece. A história, enfim. Nata começou a contar desde o princípio, inclusive as instruções que recebera de Roberta e Dr. Fernando, para falar em russo com Rose, que acordava falando essa língua e dizendo que era Katia, e, em seguida, entrou a fundo na narrativa, com extraordinária exatidão e fidelidade, demonstrando excepcional memória. A narração interessou Rose desde as primeiras palavras e quando Nata demonstrava cansaço, mandava parar e depois prosseguir, indo assim até o fim. Só então satisfez-se e, à sua vez, descansou, maravilhada do que ouvira. O dia inteiro passara e o crepúsculo já entrava no quarto, escurecendo as coisas, quando Nata desceu para buscar o jantar. Rose, estendida na poltrona, nem deu por isso. Meditava sobre os acontecimentos surpreendentes, que mereciam análise profunda e demorada. Tomou uma refeição ligeira e voltou a pensar no caso, buscando compreender o fenômeno insólito que com ela se dera. Já li algo a este respeito, monologava Rose, mas onde? Levantou-se e começou a folhear apressadamente alguns volumes que lera antes, examinando os títulos dos capítulos e os índices. Finalmente encontrou um livro doutrinário espírita, também oferecido por Bendy, que lhe forneceu a chave do problema. Era no ponto em que o autor argumentava sobre os fenômenos mediúnicos, intitulados bilocação, bicorporeidade e dupla personalidade, com uma nota final sobre regressão de memória. Ali estava o setor no qual devia ser classificado o seu caso. Leu as definições,
mas viu que o problema era mais complexo do que parecia, pelas correlações entre os diferentes casos. Eram assuntos difíceis, delicados, que exigiam conhecimentos que ela não possuía. Lembrou-se então de Bendy. Ele seria o único que poderia dar-lhe as explicações necessárias. Mas como falar com ele? Isso se tornava um problema difícil, mormente nas atuais circunstâncias, em que seu estado de saúde preocupava os pais e também devido às proibições de encontros com os seus amigos. Imaginou 1000 modos e não encontrou nenhum. Por fim decidiu-se e mandou que Nata chamasse Roberta. Esperou-a de pé, junto à janela, queria dar impressão certa de que já estava completamente restabelecida e psiquicamente equilibrada. Pediste para que eu viesse aqui. Não tenho vindo mais vezes, porque você mesma pediu que assim fosse. Mas que desejas, minha querida? O seguinte, mamãe, julgo que há interesse geral para que eu consolide depressa o meu estado de saúde, sem perigo de novas crises, como as destes dias. Estou certa pensando assim. Naturalmente, isto é o que todos nós queremos. Muito bem. Quero dizer-te que já estou a par de tudo o quanto aconteceu, do que pensaram a meu respeito, do que eu falei em língua russa, enquanto estava em estado de transe, e também do internamento em sanatório. Nunca autorizaria isso, Rose, todos sabem que me opus. Mas como soubeste de todas estas coisas? Ordenei a Nata que contasse. Ela se negou, dizendo que estava proibida e não queria obedecer, mas eu insisti e disse que me entenderia com a senhora, como estou fazendo agora. Nata fez muito mal, não devia ter dito nada disso. Já te disse, mãezinha, que sou a única responsável, forcei a falar e ela está acostumada a não me negar nada, bem sabes disso. Está bem, Rose, agora não adianta mais falar nisso. Como vejo que você está bem, tudo mais é secundário. Obrigada, mãezinha. Como ia dizendo, para que essas crises nervosas não se repitam, preocupando a todos, que explicar que se trata de um fenômeno psíquico, natural, pessoas que, como eu, possuem essas possibilidades. Possibilidades de quê? Não entendo, menina. Fale claro. De abandonar o corpo, como se estivesse dormindo, e nesse estado, como acontece nos sonhos, ver as coisas do passado, e depois regressar ao estado normal, sem perigo algum, desde, porém, que tudo se realize debaixo de certas regras, sobretudo de segurança. Essa segurança, de alguma forma, houve comigo, porque Nata não me largou e por isso eu não me ressenti. Mas, meu Deus! Onde você vai chegar, Rose? Como é a primeira vez que isso acontece e não estou bem a par do assunto, preciso informar-me, e a única pessoa a quem posso recorrer para isso é o meu amigo Bendy, que a senhora conhece e que aqui esteve, a pedido dos médicos, um dia destes. Se a senhora autorizar, ele virá aqui, a meu chamado e conversarei com ele, para evitar repetições dessas crises, sem haver complicações de médicos, exames, psiquiatras e temores de vocês todos. Ficará sendo uma coisa só, entre nós duas, e nem papai precisa saber de nada. Está de acordo? Bem sabes que teu pai não autoriza essas aproximações, principalmente agora. Sei disso. Mas Bendy não veio aqui, como já disse, a chamado dos médicos? Pois o motivo é ainda a minha saúde, como foi antes, com a diferença que, agora, quem chama sou eu, para me esclarecer e não o médico. Conto contigo, mãezinha, porque eu mesma quero ficar tranquila sobre certos detalhes que me escapam e preciso saber para me defender melhor. Mas Rose, não podemos esconder a vinda desse rapaz outra vez sem consentimento de teu pai, e ele vai incriminar-me na certa e com toda razão, é uma espécie de traição, não percebes? Claro que percebo, mas é meio mais fácil. Mas não quero que teu pai se zangue comigo. Está bem, mãezinha, tem suas razões, resolverei de outra maneira. Que pensas fazer? Perguntou Roberta alarmada. Simplesmente vestir-me e sair com a Nata para procurar Bendy, onde for possível e falar com ele sobre isso. Não, isso não. Então prefiro que venha aqui.
Afinal já tens quase maioridade, és formada, e deves saber o que melhor te convém. Eu me arranjarei com teu pai. Ótimo, mãezinha. Vai ser tudo muito simples, deixe por minha conta, eu e Nata providenciaremos tudo. Obrigada, mãezinha, disse Rose beijando Roberta, o que há muito tempo não acontecia. Roberta ficou emocionada em ver a filha agir como antes e lágrimas brilharam nos seus olhos. Faça então assim, porém, tudo às claras, não precisa esconder nada. Sim, mãezinha, você é um anjo, disse, acariciando novamente Roberta, que estava saindo do quarto. Nata querida, agora somos nós, disse a criada que escutara toda a conversa. Telefone já para Bendy, quero falar com ele, vejo o número dele naquela caderneta em cima da mesinha. Telefone da saleta. Vamos depressa, mulher, morro de saudades dele. Bendy estava em casa e prometeu atender dentro de 1 hora. Definições. Quando chegou foi acompanhado a saleta por Nata. Via-se no rosto dele que estava alegre, feliz, por saber que Rose precisava dele e já estava boa. Até aí ignorava o que se passava com ela, sempre fechada no palacete, pensava mesmo que estivesse internada. Como da última vez que a vira, estava agora com os olhos pregados na porta do seu quarto ao fim do pequeno corredor. Bendy, meu caro Bendy, como vai? Disse Rose entrando estendendo-lhe as 2 mãos. Preciso muito conversar contigo, sobre uma porção de coisas que você já sabe, não sabe. Sei o pouco que o médico me revelou, quando vim aqui. Mas antes quero dizer-te da minha alegria, por ver que você venceu a crise e está linda como sempre. Quanta saudade tinha de você, nem queira saber. Eu também tinha e muita. Esta ideia de te chamar foi também por causa de saudade, acreditas, não? Sim, acredito e te agradeço muito. Mas vamos conversar primeiro sobre o assunto mais sério, para aproveitar o tempo, antes que haja alguma interrupção. Sentados um à frente do outro, olhavam-se nos olhos, deixando fluir deles todo o amor que devotavam um ao outro. Rose tinha dado ordens a Nata para permanecer no quarto, com a porta aberta, de modo que os 2 cômodos estavam comunicados entre si, e tudo o que fosse dito ou feito teria o testemunho da serva fiel e escrupulosa. Rose expôs a Bendy o que ocorrera, desde o princípio das crises em que mergulhara ora como Rose, ora como Kátia. Quem é Kátia? Não conheço. Por isso é que chamei, para deslindares comigo esse problema, que não posso resolver sozinha. Conte-me então tudo desde o princípio como ias fazendo. Rose chamou Nata. Ela contará melhor que eu, porque ouviu tudo, quando eu falava como eu mesma ou como Kátia. Desculpe, Nata querida, mas é preciso que você repita tudo outra vez, aqui é Bendy. Não serão precisos muitos detalhes, interveio Bendy, basta o principal. Sim, senhor, assim fica mais fácil e cansa menos. Assim animada, Nata repetiu tudo desde o princípio, resumindo o melhor que pôde. Bendy, ao final do relato, fez várias perguntas a Rose e pareceu bem informado a respeito do caso, e por último perguntou como se sentia ao despertar do transe, no corpo e no espírito, e se, ao despertar como Kátia, sentia possuir sentimentos diferentes dos que possuía como Rose. Ela respondeu que, após o despertamento final, já como Rose, sentia grande cansaço físico e abatimento psíquico, o corpo gelado, endurecido, e a cabeça muito confusa. E quanto aos sentimentos, não notou diferença alguma e lhe parecia que, mesmo quando era Kátia, naquela época, pelo que revelara seus sentimentos eram bons, cheios de tolerância para com os outros e amorosos, para amigos e parentes. Bendy meditou sobre estas informações e depois disse: o que eu podia indagar, já indaguei, e creio que posso formar juízo sobre o seu problema. Você ultimamente não estava fazendo estudos sobre espiritualismo? Sim, estava, e também sobre espiritismo. Você mesmo não se lembra de ter me dado livro sobre isso? Claro que sim, lembro muito bem. Tudo então está favorável e, neste caso, posso resumir muito minhas conclusões, porque estará habilitada a compreendê-las sem muitas explicações.
Que dizes especialmente, Bende, sobre o Espiritismo? Posso resumir dizendo que o Espiritismo popularizou os conhecimentos espirituais e acelerou, portanto, a evolução humana no setor religioso, com as implicações naturais que ele tem na filosofia e na ciência. Conquanto tenha largas projeções nestes dois últimos setores, todavia, é essencialmente religioso, porque não foi dado ao homem para sublimá-lo nesses setores, visando a redenção, mas sim no primeiro, por isso é que sua base fundamental está no Evangelho de Jesus, e somente o Evangelho modifica o homem preparando para isso. E basta olhar o que se faz no Brasil para se compreender que isso já está acontecendo em larga escala. A preocupação maior da doutrina é o culto interno, o do espírito, sua preparação para essa redenção. E quanto ao setor dos fenômenos, posso dizer que o espiritismo abrange uma área imensa de manifestações, nos vários planos do mundo invisível, e nem sempre se pode classificá-lo de forma padrão, mesmo porque há inúmeras correlações, que concorrem a formar um todo complexo, do que resulta que os fenômenos que surgem, muitas vezes exigem meticulosos exames, antes de serem interpretados nos seus aspectos exteriores e nos essenciais. Quanto a ti, tudo o que ocorre, segundo vejo, está enquadrado em uma classe de fenômenos denominados desdobramentos da personalidade, que nada mais são que exteriorizações do próprio espírito encarnado, exteriorização querendo dizer, escapamento, desligamento parcial do corpo orgânico, ganhando o espírito, assim, uma determinada liberdade. Sabes que, normalmente, no estado de vigília, o espírito, através do perispírito, isto é, do corpo espiritual, está preso ao corpo orgânico e que, no sono, obtém um pequeno e inconsciente desdobramento, cuja finalidade principal é permitir um período sistemático de repouso ao sistema orgânico. Nos casos mediúnicos, como o teu deve ser, o transe provoca o desligamento dos neurônios cerebrais e o espírito se afasta do corpo físico, mais ou menos largamente, conforme o caso, mas seja este qual for, o certo é que a mente perispiritual desliga-se do cérebro físico e passa a registrar os acontecimentos do mundo espiritual que a rodeia, no qual o espírito exteriorizado exerce uma atividade própria, vê, ouve, fala, sente, pensa, como se no corpo orgânico estivesse. No sono comum, a permanência nesse estado é, normalmente curta, segundo as exigências do sistema encarnado, mas nos desdobramentos psíquicos, conscientes ou provocados, o tempo de permanência varia de forma imprevisível e muitos fatores interferem no seu curso. Penso que teu problema pode ser classificado como um desdobramento e, como vemos, o tempo de permanência foi de 2 e de 4 dias, não é verdade? Mas, nesse setor dos desdobramentos, ocorrem muitos fenômenos diferentes que possuem aspectos também diferentes, e essas diferenças é que os caracterizam. É o que vamos fazer, examinando um por um, até identificar teu problema pelo processo das eliminações. Refiro-me a 4 das modalidades mais comuns que são, bilocação, bicorporeidade, dupla personalidade, e regressão de memória. Aqui Rosio interrompeu. Isso foi bom, para fazer uma derivação mental, sobretudo para ela que ainda estava com a mente um tanto fatigada. Bende compreendeu isso e silenciou. Credo, Bende, você fala como um catedrático. Li hoje um pouco sobre isso. Eu sei que você entende muito destes assuntos, mas não sabia que era tanto assim. Sei que você fez uma verdadeira iniciação em centros de estudo e praticagem. É verdade isso? Sim, em parte é verdade. De fato frequento organizações espíritas de elevado caráter e respeitabilidade, e tenho aprendido muita coisa útil. Mas vamos prosseguir no nosso exame sintetizando o mais possível, para não parecer pedantismo científico. Tome um papel e vá anotando e fazendo uma sinopse para teu próprio uso. Posso continuar? Descansou? Sim, pode. Bilocação, manifestação do espírito desdobrado em 2 lugares diferentes quase ao mesmo tempo. Você conferirá depois as definições com os tratados, porque estou falando de memória.
É evidente que este fenômeno não se coaduna com o teu caso, porque você não se manifestou, desdobrada, em dois lugares diferentes e aparentemente ao mesmo tempo. Manifestou-se sempre aqui, em sua casa, ora como Rose, ora como Kátia. Bicorporeidade, também, a meu ver, não se aplica ao caso, porque você, o espírito encarnado, não se manifestou em dois corpos diferentes, aqui algures, mas sempre no teu próprio. Dupla personalidade, fenômeno segundo o qual o espírito encarnado se manifesta com personalidades diferentes, em períodos de tempo diferentes, ora como uma pessoa, ora como outra, com modos diferentes, costumes, hábitos e características pessoais, diferentes daquelas que lhe são próprias. Esta modalidade penso que se adequa ao seu caso. Você por 2 vezes apresentou-se sob a personalidade de Kátia, moça russa, que viveu no teatro da invasão napoleônica em 1812, e voltou a manifestar-se dias depois, na sua própria personalidade atual de Rose Ramírez. Você encarnando primeiramente como Kátia, e anos depois como Rose. Mas isso não é um fenômeno normal de encarnação, podem perguntar. Se fosse somente isso, não haveria problema algum, mas acontece que você, como Rose, do nosso tempo, reviveu a vida de Kátia de 1812, com impressionante fidelidade de detalhamentos, como se lá estivesse agora, vivendo hoje os acontecimentos desse ano remoto. Compreendes? Há muita diferença. Para narrar, como narrou, acontecimentos que não estavam registrados na tua mente atual, como foi que fez? Que terá acontecido? Se tais acontecimentos estivessem registrados no teu atual subconsciente, formariam um vultoso cabedal de reminiscências que, forçosamente, por várias razões, se manifestariam, interferindo na vida mental de todos os dias, vindo à tona do consciente, por associação de ideias, por manifestação ordinária da memória, ou, ainda, por indução, e nada disso, que eu saiba, sucedeu. Donde então teriam vindo? Simplesmente da mente maior, existente fora do sistema encarnado e que registra todos os acontecimentos das vidas sucessivas através das reencarnações, e com a qual o espírito encarnado pode integrar-se, passageiramente, em determinadas circunstâncias, aliás, muito raras. Esta mente maior se confunde muito bem com o ego do esoterismo, com o qual, segundo ensina, o espírito encarnado tem relações muito ocasionais, e da qual a mente encarnada é uma projeção inferior. Quando encarnamos, das reminiscências todas existentes na mente maior, só trazemos uma parte, a que seja necessária ao programa da atual reencarnação, e o resto fica registrado nessa mente matriz, da qual realmente, a mente menor que usamos, é uma projeção. Esta versão é positiva para o teu caso, adequa-se a ele perfeitamente bem, o teu transe libertou o espírito, este integrou-se momentaneamente na mente maior, e viveu novamente as reminiscências ali registradas, referentes aos acontecimentos que você descreveu. Formidável, Bendy, entendi tudo, acho tudo claro agora. Mas espere, ainda vamos para diante, ainda faltam as regressões. Regressão de memória, fenômeno psíquico segundo o qual a mente humana, sob a influência de uma forma estranha, magnético-hipnótica, saca do setor subconsciente, e traz à tona do consciente, reminiscências arquivadas de acontecimentos passados referentes ao médium. Comumente provoca-se um recuo da mente até a infância do médium, podendo-se, também em circunstâncias mais especiais, prolongar o recuo até além da fronteira do túmulo, rememorando fatos de vidas anteriores. No primeiro caso é evidente que se utiliza o operador dos arquivos da mente menor, a atual do médium, e, no segundo, somente o fenômeno ocorre quando se consegue utilizar os arquivos da mente maior, o que é mais raro e depende de auxílio de espíritos desencarnados, devidamente autorizados a facilitar a integração. Analisando bem o problema em seus diversos aspectos,
veremos que esta modalidade também não se aplica ao teu caso, porque para esse fenômeno de regressão é indispensável, primeiro, a interferência de um operador encarnado, hipnotizador, quase sempre, que agisse sobre você, e isso jamais ocorreu. Segundo, porque a regressão fica restrita às reminiscências existentes no subconsciente do médium e não podem ser revelados acontecimentos do passado, que somente existem na mente maior. Por outro lado, a regressão não pode atingir ou revelar coisas íntimas, sentimentos e pensamentos, que existiram fora da mente atual, a não ser no caso da reintegração na mente maior, mas como vimos, você não esteve sob influência de pessoa alguma que a levasse a este estado. Além destes fenômenos, para as revelações do passado, ainda se poderiam citar as projeções idioplásticas e as gravações etéreas. Vamos examinar estes restantes recursos. Projeções idioplásticas. Também não podemos aceitar esta modalidade, porque os quadros idioplásticos, projetados nas auras de pessoas, ou nos ambientes em que elas atuam, por espíritos de maior ou menor capacidade criativa mental, não poderiam ter a riqueza de detalhes, o colorido multiforme, o toque dos sentimentos íntimos, a sequência, o arranjo e sonoridade das palavras inumeráveis, que formam diálogos e mostram paisagens tão amplas. Então, longos períodos de atividade e de tempo, via de regra, esses quadros são amplamente utilizados nos trabalhos espirituais, sobretudo espíritas, e quase sempre projetados para serem vistos por médiuns videntes e descritos a assistentes, o que também não ocorre no teu caso, penso eu. Claro que não, disse Rose, não sou vidente. Que restaria então examinar senão as gravações etéreas? Gravações etéreas. De todos os fenômenos é o mais elevado, e mais perfeito. É a presença de Deus em toda a sua criação e em todas as manifestações, por menores que sejam, dos seres criados, presença em tudo o quanto vive e palpita nos universos. A luz eterna tudo registra e grava, com espantosa minúcia, fidelidade e rigor cronológico, e tem eterna permanência, podendo a qualquer tempo revelar os acontecimentos do passado e tudo o quanto já existiu, na eternidade do tempo. Examinando esta modalidade de fenômeno, é necessário considerar, em primeiro lugar, que a consulta a esses arquivos só se pode dar em circunstâncias especiais que a justifiquem e por interferência de entidade espiritual de maior hierarquia. No teu caso, podemos admitir que existem méritos para o gozo de tal privilégio. Talvez sim, os sacrifícios que você fez em benefício dos seus semelhantes, no largo período de tempo em que foi noviça no mosteiro de Kiev, e as possibilidades que possui no campo mediúnico e que devem ser postas a serviço da humanidade, mas que ainda não o foram deliberadamente. Quem pode saber? Mas o fato de ter acontecido o que aconteceu, com um transe tão demorado, e ter você podido revelar, com tal fidelidade, o que ocorreu, em uma encarnação tão remota, falam muito, na minha fraca opinião, e indicam a existência de tarefas mediúnicas que te esperam e que devem ser realizadas no futuro. Assim como vê, disse Bende, passamos em revista as diversas modalidades de fenômenos, próprios do setor dos desdobramentos psíquicos. Qual será o preponderante? Que dizes a respeito? Eu? Que pergunta lisonjeira! Estou, isso sim, aturdida com tanta sabedoria de tua parte com a complexidade do problema. Como queres que dê opinião? Tu é que deves fazê-lo, porque isso implica conhecimentos que só tu tens e não eu. Está bem, vou dizer, o teu caso, segundo penso, é mesmo de dupla personalidade. Teu estado emotivo, por força de aborrecimentos, decepções, desilusões, anseios de espiritualização, mediunidade latente, tudo isso promoveu a exteriorização do espírito e a integração provisória na mente maior, com relembrança de acontecimentos de tua última encarnação na Rússia. Esta minha opção é também fruto de prudência, porque não temos elementos para julgamento dos méritos que permitiriam o acesso aos arquivos da luz etérea. É este o meu ponto de vista. Está satisfeita? Que pergunta, Bende?
Estou radiante de alegria, não só porque você me esclareceu, como, também, me abriu um campo de possibilidades e de esperanças, para a aplicação das minhas energias espirituais. Vamos agora tomar chá juntos, você bem que merece esse descanso e, sobretudo, me alegro, porque estamos novamente juntos relembrando, sem transe a não ser o do afeto, os dias felizes que vivemos na universidade. A propósito, com a intensidade dos sentimentos que nos envolveram, esquecemos do Carlos. Peço-te que manifeste a ele minhas saudades e meu eterno afeto.